Salve, salve, rapaziada. Aqui é o T dos Reis. Eu E sou o meu Rick, colega Rix aqui, como sempre, sempre. junto comigo. E a gente decidiu não parar e não vamos parar, né? É isso, é Hoje, isso. mais que especial, estamos aqui com uma convidada ilustre, Andresa Delgado. Muito obrigado, Andresa, por ter Muito aceitado obrigado. o nosso convite aí, apesar das correrias. Mas, pô, tô feliz demais de você estar aqui. E, pô, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que deixa pro Rix, né? Já fez a Não, é. apresentação? Queria que Vai lá, você vou falasse pra gente começar, cara. quem é a Andressa Delgado. Pô, é uma pergunta muito difícil, assim, se definir é uma parada que eu ainda tô entendendo o que eu faço no mundo, assim, que é muita coisa. A gente tava até falando nos bastidores, né, que demorou um pouco pra eu conseguir achar um tempo, e aí agora eu tenho uma assistente, agora ela gera a minha agenda toda, e aí agora tá um pouco mais fácil as coisas. Mas eu tenho um podcast, que é o Lança Braba, eu apresento o Lança Braba, ajudo a roteirizar. Tem a Perifacom, que hoje eu sou sócia e sou diretora criativa. Tem Irmãos Delgado, que eu também estou na direção criativa, junto com meu irmão. Tem a Game Perifa, que é um outro braço de games aí que a gente em 2023 finalmente vai conseguir ativar. Eu escrevo também, então escrevi por muito tempo na UOL, às vezes escrevo na Folha, no Omelete, às vezes apresento evento. É, Sou Não dá pra curadora, que eu resumir, acho que é né? a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, assim, é fazer curadoria. Então, eu lembro que lá em 2020 eu fiz curadoria para um projeto da Vivo, que foi trazer roteiristas, ilustradores e animadores para o projeto de 20 de novembro deles, que é o Futuro Vivo. E aí saíram 4 animações incríveis. Foi um projeto que foi bastante premiado, fiquei muito feliz. Tem a parte de curadoria da Perifacom, que é o Beco dos Artistas. Então, eu estou sempre conectada nessa coisa do mundo dos desenhos, da arte, para conseguir conectar os artistas com as marcas, assim. Então, um trabalho meu, uma das partes que eu mais gosto, assim, que eu vejo fazer sentido todo o meu trampo, sabe? Que é isso, assim, eu tenho um artista e ele precisa de uma oportunidade. Então, conseguir conectar as pessoas com oportunidade é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É isso, Caramba, isso, meu. isso é. Não dá pra resumir uma Não, parada só, não tem como. você faz muita coisa e aí vem minha pergunta: quantos anos você tem e como começou essa sua jornada assim no audiovisual, em tudo isso que você faz assim? Pô, eu tenho 27 anos. E eu sempre quis ter 30, né? Eu tô muito animada pra ter 30 anos. Eu acho que eu vou ter que dar uma puta Já festa de cheguei 30 nos anos. 30, hein? Eu não sei, sempre foi uma É, pira minha ter 30 anos, pode assim. crer. Eu acho que ontem eu tava num outro podcast, eu falei dessa coisa de ser uma mulher jovem e como é difícil disputar alguns espaços sendo jovem, assim, né? A galera não leva muito a sério. Não que eu acho que fazer 30 anos vai resolver muita coisa, mas a minha jornada, ela começou, cara. Eu comecei na militância, né? Então, mais para adolescente, eu comecei a militar no movimento Passe Livre. Eu passei 4 anos discutindo acesso à cidade, e acho que uma das coisas que foram muito importantes nessa minha trajetória no MPL foi porque o MPL sempre esteve conectado com outros movimentos sociais. Então, o movimento indígena, a gente sempre estava fazendo coisa com o movimento indígena, o movimento de discussão de violência policial. Então, eu sempre estive conectada com outras discussões. Foi muito importante para minha formação política. E aí eu estava na universidade também conectada com a luta por cotas raciais. A Universidade de São Paulo foi a penúltima a aderir às cotas etno-raciais. Então, assim, depois de 10 anos... Eu quero espirrar, desculpa, gente. Tranquilo. Nossa, e essa sensação é horrível que você fica, Aquela tipo, fome. puxa, não, você fica com aquela antecipação Vai sofrendo, né? vir, Tipo, vai vir, não vai vem. vir, não vai, não. Exatamente. Pô, e aí eu estive nessas discussões, nas discussões da ocupação das escolas, né, contra o fechamento. Então, uma parte relativa assim da minha vida eu passei discutindo movimento social, assim, respirando movimento social, respirando luta. Eu acho que hoje algumas escolhas que eu tenho, alguns posicionamentos que eu tenho, tem muito a ver com essa formação política que foi muito importante. Agora, a parada de hoje tá na Perifacom, tá tocando outras coisas dentro do audiovisual, tem muito a ver com a própria Perifa, né? Quando a gente começou a desenhar a Perifacom, eu tava um outro lugar da minha vida. Só que eu sempre escrevi na internet. Ser uma pessoa pública, pra mim, sempre foi uma coisa
que eu lidei, né? No MPL, por exemplo, a gente sempre teve rodízio de pessoas públicas. Então, dar uma entrevista, falar publicamente, sempre aconteceu, né? Legal. Eu comecei escrevendo na internet na revista Capitolina, que era uma revista, que é uma revista que junta várias jovens, e a gente tava sempre como se fosse uma releitura de uma Capricho, só que, com o que a gente sempre quis ver numa Capricho, né? Vamos discutir sobre gordofobia, vamos discutir sobre solidão da mulher negra. Então, assim, foi um espaço muito legal. E eu já escrevia sobre entretenimento, né? E aí, é louco, assim, a minha história se cruza com várias outras coisas. Quando eu fui fazer a Perifacom, eu tava fazendo Ciências da Natureza e Direito. Caramba. Isso foi em 2018. 2018, tipo, né? por aí, assim, isso aqui, eu não tava feliz na faculdade, assim. E aí eu, enfim, tranquei e fui fazer a perifa, assim. Que foi uma experiência muito louca. E eu acho que se soma essa minha história de ser de movimento social. Então, fazer uma reunião de 4, 3 horas pra mim era normal. Porque, Eu tava acostumado. vou Eu tava fazer fazendo. vamos fazer um ato. Pra fazer um ato, para construir uma luta, uma jornada, por exemplo, de luta contra o aumento, o MPL sempre se organizou muito assim. Então, tipo, sempre muitas reuniões estratégicas. Então, quando todo mundo ali da perifa tinha que sentar e fazer reunião, pra gente era um negócio que a gente já tava acostumado. E aí eu fui fazer porque eu já tava vindo de um outro lugar também na universidade, que é isso, assim, eu faço muita coisa desde sempre. Que era fazer festa. Então, na faculdade, eu fazia bastante festa porque precisava arrecadar grana para uma coisa, ou para a própria luta. A gente tinha um coletivo lá, porque a USP não tem cotas. A gente organizou 2 viradas musicais, que, foi um negócio muito surreal, muito, muito da hora. Então, essa experiência de produção, de entretenimento, a gente já tinha. Foi desenhar aquilo, e aí, ao mesmo tempo, eu acho que eu fui construindo um lugar que eu sempre quis ver, que sempre me faltou, que é me sentir confortável na comunidade nerd. Porque consumir nerdice, depois eu revisitando a minha história, eu sempre consumi. Tem um texto meu que eu gosto muito, que eu falo assim, a TV aberta me fez nerd. Porque a gente sempre consumiu muita coisa. X-Men, Super Choque, Blade, muitas coisas ali que estavam sendo construídas no MCU, X-Men. Total. E eu sempre consumi. Só que não me sentia parte dessa comunidade. Então, acho que foi uma parada que eu fui construir o meu lugar ao sol. E aí, hoje, eu revisito a minha história e falo, então eu sempre curti, sempre gostei disso. E eu acho que tem uma coisa que essa experiência Perifacom e agora Irmãos Delgado é muito legal, que é um pouco de conseguir estudar. Então, tipo, fazendo curso de roteiro, sempre, eu acho importante ter formação. Apesar de não ter terminado a universidade, eu acho que fazer um curso é sempre uma coisa muito importante para sua formação. Então, quando, por exemplo, chega uma proposta de ASICS, foi quando a gente desenhou o lançamento do tênis que foi 100% produzido aqui no Brasil. Sentar com todo mundo e falar assim, o que você gostaria de ver num comercial de um tênis? Acho que eu gostaria que esse comercial falasse sobre o corre. Queria que ele misturasse animação. O modelo as pessoas têm que estar conectadas com o universo dos games. Não sei, esse lugar de poder criar, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar. Sim, não, total. Eu sinto que a minha história vai e volta, sabe? É muito. Isso é uma parada que, tipo, a gente fala muito aqui, de, tipo, que a gente ainda tá tentando. Porque, tipo, a gente ainda não tá colando com uma galera. Então, tipo, a gente troca vivência com poucas pessoas. E a gente sempre fala isso, mano. O que de fato a gente tá fazendo? Tipo, será que isso tem a ver? Que nem eu tava falando pra. Eu tomei algumas decisões recentes, porque a gente tava falando sobre isso semana passada. De, tipo, tem a ver com o que a gente tá fazendo? Tipo, a gente tá fazendo mais isso por grana, somente por grana, mas será que isso é relevante pro corre que a gente quer fazer de fato? E ir pra dois pontos desse ano que pra gente, a gente falou muito, foi a Perifacom de ter visto a dimensão da parada. E a gente foi ver o Wakanda esses dias. E aí a gente falou 2 coisas, tipo, o contraste, tipo, mano, Perifacom tava lotada, tava impecável, não tinha nada pra falar. Na mesma vibe que a gente falou, pô, isso aqui poderia rolar mais vezes. Por que isso ainda não tá acontecendo? E aí a gente foi ver o Wakanda esses dias e algumas sessões muito vazias. Que foi uma coisa que eu falei, pô, um filme desse, o que tá acontecendo? E aí é uma pergunta que eu te faço, tipo, você acha que esse meio nerd, esse lance da gente consumir essa cultura é muito elitizado, assim, ainda tá meio distante desse rolê ou não? Na verdade, tem uma coisa que o Load fala pra mim, que ele fala assim, amiga, você
você arrombou a porta dos desesperados. Tem um lance, na verdade, que eu acho que a gente é invisibilizado. Sim. A gente existe, e aí a parada da Perifacom, por exemplo, ela é ela é um espelho disso, sabe? Tipo, existe muita gente nerd na quebrada. Meu, eu lembro de estar lá na perifa e o cara me parar e falar assim, meu, eu te vi na TV dando entrevista falando sobre isso aqui. Eu sei lá do Grajaú com as minhas filhas e eu falei, meu, eu preciso conhecer essa menina. Eu pensei, caraca, porque tem um negócio assim que da primeira edição para a segunda edição que eu não tinha percebido, que foi, eu achava que fazerem um território diferente era só para as pessoas. Eu tava, sei lá, acho que eu fiquei até presa nessa ideia de que eu tô fazendo aqui no Capão, então só vai colar a galera da Zona Sul do Capão. Talvez porque essa edição foi mais organizada há mais tempo e já tava dentro da empresa minha e do meu irmão, eu consegui entender que as pessoas, elas, na verdade, elas atravessam sim a cidade para ir na Perifacom. Nossa, muito. Né? Não importa onde a gente faça a Perifacom, as pessoas vão sair das suas favelas para ir na Perifacom. Isso é muito louco, meu. Sim. Porque isso também discute, vai falar sobre acessibilidade. Porque é isso, você vai pagar uma tarifa de um ônibus, do metrô, etc. Mas você vai querer acessar esse evento porque o que esse evento te oferece a ponto de você querer atravessar a cidade? Total. Bom, a gente, né, saiu daqui. É muito louco isso, porque quando eu tava na Perifacom, que foi a primeira que eu fui, primeiro, né, 2 pontos, ver o tanto de gente semelhante, né, que é uma coisa que, no meu caso particularmente, que tô no audiovisual desde o meu 17, eu tenho 31 hoje, dentro das produtoras era difícil ver um semelhante, né, uma pessoa preta, uma mina preta, um cara preto. E na Perifacom a gente só via a grande maioria isso. E o que mais me surpreendeu, que eu tive essa mesma visualização que você teve quando a gente estava saindo da palestra da Turma da Mônica. Foi. E eu encontrei um amigo meu do extremo leste, lá de Guaianazes, e o outro de Tiradentes. Aí eu falei, cara, olha o tamanho disso daqui, a galera tá cruzando a cidade. Eu falei, mano, o que você tá fazendo aqui? Aí tava ele, o Smith. Ele, o pai, a mãe e o irmão e a irmã. Eu falei, cara, olha a força que isso aqui. Ele trouxe a família inteira para prestigiar essa parada. Então é muito surreal o poder que isso tem. E quando você dá um pouquinho, a galera vai consumir. Se você dá muito, a galera vai consumir. Porque a gente consome, né, esse tipo de conteúdo e muito, né? É real. A cultura... mano, é isso que você falou. Tipo, a quebrada também curte essa parada desde moleque. Uhum. Tipo, a gente tava falando da TV Mota esses tempos, mano. Tipo... Que era uma parada que passava na TV de madrugada. Minha mina que tava falando isso, inclusive. Sobre esse papo de, tipo, a gente já consumia isso desde moleque. E aí eu sempre fico andando nessa, porque hoje eu tenho um filho e ele consome o tempo inteiro. O tempo todo. E aí eu falo, não era... Era acessível, mas não era. Tipo, eu não sei se, tipo... Que nem hoje eu fui... Esse tempo a gente comprou um HQ pra ele que ele queria do mais e é mó treta de achar. Tipo... Mano, 50 pau. Tipo, aí você vai no cinema, é 100 conto. Aí eu falei, mano, isso aqui... Sei lá, tipo... E aí a gente fala isso porque, tipo, a gente encontra essa dificuldade de levar um professor, vamos levar uma galera, tipo, chamar uma galera pra vir ver e tal. E aí a gente tá tentando trabalhar nesses espaços, e aí, como eu te falei, tipo... Será que a gente tá indo... Aí a gente fica também gastando nosso tempo, tipo, estudando uma parada pra ganhar grana, pra fazer esse bagulho acontecer. E aí às vezes parece que a gente, tipo, tá dando tiro em ponta de faca, tipo, foca nisso ou foca naquilo? Sim. Não foca ou não foca, sabe? Tipo, a gente pega 3, 4 trampos... E aí a gente fala, não, a gente tem que criar. E aí, por isso que eu falei, pô, como é que deve ser pra você, tipo, fazer essa gestão de tudo? Porque você encontrou uma forma de linkar tudo uma coisa na outra. Você conseguiu linkar a questão da curadoria com você escrever as paradas que você gosta, de estar nos eventos, criar suas paradas. Tipo, como foi esse processo? Isso foi natural ou você já, tipo, só aconteceu? Planejou aí pro Não, mano, nossa... primeira edição da Perifacom, por exemplo, eu perdi meu trampo, eu perdi a minha casa, eu tive que voltar pra casa da minha mãe, então eu fiquei entre a casa da minha mãe e o sofá do Igor, que é sócio também da Perifa. O Igor também ficou sem trampo, a gente precisou abrir mão e fazer pequenos sacrifícios, assim, e eu não falo desse jeito de um lugar tipo, nossa, nossa, só quem faz sacrifícios consegue as coisas. Não, eu acho horroroso eu ter que ter perdido a minha casa, o meu trabalho, porque eu precisei sonhar uma parada.
E nesse processo todo, se profissionalizar é uma parada muito difícil. As pessoas, elas não falam o quanto é muito difícil se profissionalizar. Muito se fala sobre empreender no Brasil. Eu acredito numa discussão sobre empreendedorismo. Não num lugar de substituição de direito trabalhista, jamais. Mas eu acho muito foda quando você tem histórias, por exemplo, tem um vídeo que eu gosto muito do Jeff, que ele fez tempos atrás pro Altab, que é sobre empreendedorismo no funk, que é tipo pessoas que aproveitam os bailes para abrir seu próprio negócio, seu bar e poder atender esse público. Tem uma coisa que a galera fala sobre o funk, que é tipo, a galera vai pro baile funk porque não tem outras coisas. Não, a galera vai pro baile funk porque a galera gosta de baile funk. A gente precisa de outras coisas, mas o baile funk é uma identidade das pessoas da periferia. Então, quando você começa a empreender, ninguém te fala que, por exemplo, você pode chegar num banco e o banco falar, não vou aceitar, não posso abrir sua conta. Aconteceu isso com a gente. Eu lembro o nosso primeiro contrato grande na Perifa, a gente tinha uma grana para receber de um trabalho que a gente tinha feito muito da hora, com uma empresa multinacional. E, mano, o banco não quis abrir a nossa conta pra gente poder receber a grana. Nossa, e a gente ficou, tipo, meses sem conseguir receber essa grana, todo mundo com outros trampos. Eu sempre freelei como garçonete, então, pegando o trampo como garçonete, eu peguei um trampo de estágio na Infopreta. Então, eu ficava fazendo uns trampos com o computador lá na Infopreta, que eu nunca fui nem da área de TI, mas a galera me deu um espaço para eu trabalhar lá, que eu precisava fazer uma grana. Enquanto isso, eu precisava fazer a Perifacom rodar, assim, precisava fazer o negócio acontecer, sabe? Então, foi uma parada, assim, muito difícil até chegar onde eu tô aqui. Eu só cheguei aqui onde eu tô aqui porque, eu e meu irmão, a gente se olhou, se conectou, e a Fernanda, que é esse grande elo que tem entre a gente, que é a nossa gestora, entendeu que, vocês estão se encontrando em vários trabalhos. A gente, na verdade, deveria juntar essa equipe e fazer uma só. Daí, nesse momento que nasce, em janeiro, é Irmãos Delgado, assim. E a gente olha e fala, não, vamos desenhar essa equipe. Hoje a gente tá com uma equipe aí bastante legal. A gente tem, eu tenho hoje social media, eu tenho coordenação de comunicação, eu tenho uma galera fazendo um trampo. Então hoje a gente tem um time que isso me permite, por exemplo, conseguir criar mais, né? E tem isso, eu não posso, que tem uma coisa que a gente sempre fala, tipo, a Andresa não pode mais hoje estar no micro na operação, sabe? Eu preciso estar em outras paradas. Outras paradas pra gente poder trazer dinheiro pra casa. Assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir estar nesse lugar. Inclusive, eu tô literalmente aqui, eu tô pensando no outro trampo que a gente tem no final do ano e já pensando em como conectar vocês. Pode crer. Eu acho isso muito louco, assim, sabe? Fazer essas pontes, né? Eu acho que o meu papel hoje, ele é um papel de conseguir criar pontes, assim, Total. sabe? Não posso contar ainda, mas vai ter um negócio muito louco em dezembro e eu não tô acreditando ainda que isso vai acontecer, porque é muito louco, isso vai abrir muitas portas, sabe? Eu fico o tempo todo pensando como a gente pode gerar mais oportunidades para que as pessoas não precisem passar pelo que eu passei para elas acessarem as coisas. A gente fala muito sobre representatividade. É muito importante que as pessoas se olhem, se vejam em novos lugares, com as novas profissões, né? Ontem a gente estava trocando ideia num outro podcast que eram 2 mulheres negras host. Quantos podcasts você tem que tem 2 mulheres negras apresentando? Ela tava falando, tipo, me inspirei muito no Lança Braba, tal. Falei, nossa, mano, que da hora. E eu fico pensando como o nosso trabalho, ele pode servir como ponte e inspiração para outras pessoas. Total, pra gente também não ficar com essa síndrome do negro único, sabe? Que é uma coisa, não é uma coisa legal, sabe? E é isso. E esse bagulho rola muito porque, tipo, a HD, quando a gente fez o lance da HD em 2017 para 2018, meio que foi que juntou, porque eu trampava num cinema, eu tava consumindo muito esses caras de crítico indo lá pra assistir, a galera comentando, eu lia a sinopse pra comentar com a galera, fui pegando ainda mais esse amor por entender que tinha galera que vivia disso, trampando só com cinema. E aí, de 2017 pra 2018, eu saí do trampo, aí eu falei, vamos fazer um bagulho só pra... Era só lance de frase, postar notícia. Aí, quando eu saí desse trampo, que aí a gente viu o lance da Perifacom em 2018, que eu vi o Load postando, ainda nem conhecia muito. Aí a gente falou, mano, vamos fazer uma parada? Mano, era muito simples a parada. Eu lembro que era uma página no era começo. Só isso. E aí foi onde a gente começou a fazer. Aí quando a gente foi esse ano que a gente foi de novo, eu falei, pô, Rafa, isso que é da hora, porque, tipo, esse bagulho lá atrás, tipo, plantou uma sementinha que a gente começou a pensar em outro rolê. E na pandemia, tipo, de certa forma a gente conseguiu fazer, porque a gente tava economizando uma grana, porque a gente não tava saindo tanto pra trampar, não tava gastando. A gente falou, vamos investir desse lado. A gente tava disposto a fazer no sofá de casa.
Tipo, era um rolê muito pequeno ainda. E aí a gente fala, pô, ainda dá pra. E aí foi quando a gente bateu o martelo e falou, vamos fazer esse bagulho acontecer, vamos virar, vamos tentar trazer essa galera. E aí o nosso foco sempre foi esse, trazer a galera de periferia que curte audiovisual, quer trampar com isso. Porque, mano, eu morava em Mauá. Tipo, é um lugar muito longe, tipo, a galera acha que isso aqui é um bagulho surreal, que, tipo, é impossível deles rolar. Então, e a gente sempre tá falando, mano, vamos fazer, pega o celular, mano, o celularzinho aqui, ó, tem curso, ou nem nada, mano, tem vídeo no YouTube. Aí eu cito muito o Jeff, porque ele sempre falou isso no Instagram na época da pandemia, que eu consumi bastante, que ele fazia, mano, os vídeos de cozinha dele no Story, velho, tipo, era um bagulho muito, muito underground. E aí eu falo, pô, mano, eu acho que tem esse lugar agora, que nem hoje eu falo, eu consegui entrar nesse rolê com uma galera da Black Creator com a Google, e o que eu vejo mais da galera trocando ideia é exatamente isso, além das marcas como eles vão se conectar com as marcas, saca? Tipo, e aí a gente, tipo, pensa, não somos os únicos. Aí que nem tem você, tem o Load, tem uma galera que tá fazendo esse rolê acontecer. O Load falou uma parada muito legal esse tempo, tipo, que ele não quer falar de um bagulho só por falar. Ele quer falar porque ele gosta. E ele fala, mano, eu não vi Loki. E aí? Tá ligado? Tá fez um barulho. E aí, tipo, isso é uma parada que eu queria saber, tipo, como que você vê isso hoje do entretenimento, tipo, saca? Você acha que você tem que consumir tudo? Tipo, ou você consome aquilo que você sempre foca naquilo que você gosta? Cara, é bem difícil. É bem difícil, porque existe criadores de conteúdo que conseguem. Eu sempre tô me cobrando, né? Eu, por exemplo, eu queria muito ter uma presença maior no TikTok, mas eu não consigo. Porque é isso, assim, eu preciso fazer uma curadoria. E aí, entre entregar um conteúdo que é tipo uma crítica sobre alguma coisa e entregar uma curadoria que eu sei que vai mudar e impactar a vida de 10 pessoas, eu preciso fazer a curadoria, sabe? Total. Tipo, amanhã, o programa é gravado, né? Amanhã, 20 de novembro, domingo, a gente vai levar mais de 1.000 jovens de periferias do Rio, Salvador e São Paulo pra ver Pantera Negra, sabe? foda. Então, tipo, eu fiquei semanas fazendo curadoria, sabe? Trocando ideia, conectando. E essa parte, a galera da produção entrando em contato, fazendo reunião, sabe? E é um negócio muito louco, assim, de poder saber que você pode fazer diferença na vida das pessoas. E eu também tenho feito. Eu preciso fazer. Eu preciso ser até uma autocrítica. Eu preciso fazer as pazes comigo mesma no sentido de. Eu não sou simplesmente uma criadora de conteúdo que fica fazendo stories. Tipo, oi, gente, não. Não, mano, eu tenho muita coisa pra fazer, tá ligado? Tipo, eu realmente tô nos bastidores mudando o jogo. O jogo. Octavia Butler, que é o Pode Kindred, crer. né? Que é tipo, então... Por que essa galera branca não tem nenhum letramento racial, nenhum letramento numa discussão, na produção da Sim, intelectualidade negra? A gente tem que saber tudo que os branquelos fizeram por aí, que é muito importante, que é o top de linha, porque se você não saber isso, você não serve pra ser crítico de cinema. Também fico meio assim, sabe? Sim, total. Eu acho que tem um lugar... Eu tenho um lugar também muito anarquista no sentido de, eu não quero seguir esse protocolo, não. Não sou esse tipo de criador de conteúdo, não vou seguir esse protocolo. Eu gosto muito das coisas que o Load faz, por exemplo. Tipo, agora, ele tá pirando em ficar pichando a cidade, ficar fazendo grafite dele, sabe? Tipo, não... É o rolê dele. É o meu rolê. Tipo, se eu quiser... Tipo, não vou ver, não quero ver esse filme, não vou falar sobre essa série. Eu acho isso importante. Sim. Tipo, isso rolou muito quando... Tava rolando muita parada da Marvel, e aí, tipo, eu gosto pra caramba, só que eu falei, mano, não quero ver Thor, velho. Tipo, e aí a galera falou, não, porque Thor... Mas eu fico pensando até onde é você e até onde não é, e como você lida com isso, saca? Tipo, se, tipo, faz sentido mesmo, sabe? Tipo, fazer essa parada acontecer, que nem eu tô consumindo muito sério ultimamente. E aí é difícil pra você conciliar, ver 30, tipo, umas temporadas, eu tava vendo Empire, tem 20 episódios. Entre ver um filme, tipo, ficar consumindo, que eu tava falando com o Rafa, falei, mano, eu queria muito ver muito filme, mas não Essa é rola. uma dificuldade que a gente tem tido por conta do tanto de conteúdo que a gente tá conteúdo tem que fazendo. fazer. E às vezes e por conta do trabalho também, que a gente tá conciliando o trabalho com o nosso projeto. E aí às vezes o Hits me manda os filmes, eu falo, caramba, hoje eu vou ter que ficar até tarde, vou ter que assistir, porque senão lascou. Eu não vou conseguir ter propriedade pra falar da minha opinião sobre o filme, porque eu não bagulho. assisti. Então é muito difícil, né? Tem amigo meu que me manda também, Rafa, vê esses daqui, fala lá no canal. Eu falo, calma, cara, a gente vai ver, eu vou ainda falar com meu colega, porque é muita coisa, a gente acaba as 24 horas não tá dando conta, né? É bizarro isso.
E aí tem uma questão que eu queria saber muito, o que você acha sobre, tipo, hoje em dia a gente tem, tipo, muita coisa. Tipo, tem muito streaming, tem muita rede social. Como é que você filtra muito essa parada, tipo, principalmente o Twitter, que é um lugar, mano, muito, muito difícil de lidar às vezes. Você tem esse feeling, tipo, porra, vou dar uma segurada aqui, não vou consumir tanto. Ou porque seu trabalho gira em torno de tudo isso, né? Tipo, tá ali rodeado. Você consegue, tipo, falar, mano, não, isso aqui não tá me fazendo legal, vou sair fora, ou não? Ou você, tipo, tem a sua galera que fala, ó, Andressa, dá uma segurada ou não? Ah, meu, é muito difícil ter feeling pras coisas, né? Eu acho que ao longo do tempo eu fui construindo. Tipo, por exemplo, esses dias eu vi até um tweet falando sobre isso. Alguém falando assim, eu entendo algumas vezes algumas contas grandes só ficarem postando coisas genéricas, como, tipo, adoro tomar refrigerante. Porque quando as pessoas vão lá e colocam suas opiniões genuínas, as pessoas caem matando, e é realmente isso, assim. Sei lá, tempos atrás eu fui rever Fleabag. E aí eu tomei nota de que, na verdade, eu odeio aquele padre, eu acho ele um cuzão. E aí eu falei, gente, eu acho aquele padre um cuzão. Nossa, essa burra não assistiu direito, que não sei o quê. E aí vira uma coisa, tipo, mas é só a minha opinião, e ela não muda muita coisa, né? Tipo, e eu falei, e é muito louco, porque as pessoas, elas não aceitam uma opinião que... Sim, que é contrária. E aí eu vou te pedir esse conselho até, porque, por exemplo, eu tô muito nesse rolê de me conhecer como criador de conteúdo e tô testando algumas paradas. Inclusive, eu não falava tanto até 2018 sobre política com muita frequência. Até porque eu já tinha arrumado confusão com familiar e os caramba e tal. E aí, quando a primeira vez, até minha menina falou, não, fala, eu fiz uma brincadeira falando de, tipo, top 5 fake news que os bolsonaristas adoram falar. Pra quê? Tipo, além de ter me dado muita dor de cabeça, tentaram derrubar meu Instagram. Aí entra nesse que você falou, tipo... Quando você não fala, tipo, aí você tem que ficar meio que genérico ali falando do mesmo. E quando você fala, tem esse rolê. E tal. Às vezes eu tranco a minha conta. Tipo, às vezes eu gosto de trancar a minha conta. Nossa, eu fico pensando em fazer isso direto. Tipo, acho que essa coisa de ter cuidado consigo mesmo. Uma coisa que eu aprendi. Total. Uma vez eu fiz uma reunião com o Twitter. Inclusive, eu fico muito triste que a plataforma tá acabando, porque desde que eu voltei para o Twitter, né? Porque eu tenho conta faz tempo, desde que eu voltei para o Twitter, eu sempre tive uma relação muito boa com o Twitter Brasil. Eu fui lá inúmeras vezes, eu fiz palestra, eu participei de eventos, eu levei coisas da Perifacom para dentro do Que Twitter. da hora. Eles sempre me chamavam para trocar ideia, então teve uma vez que eu participei de um encontro para falar sobre como eu me sentia dentro da plataforma. E eu falei, eu diminuí o meu número de tweets na plataforma de vocês porque eu estava sendo muito atacada. Eu acho que vocês precisavam melhorar isso, assim, essa política de conteúdo. E eu falei pra eles assim, porque eu entendi que vocês não vão derrubar essas contas, então eu preciso me proteger. Então não falo de algumas coisas, tipo, não monogamia é uma coisa que eu não falo mais. Que a galera, tipo, simplesmente não consegue entender que outras pessoas não conseguem se relacionar de outro jeito. Eu acho que tem esse tipo de, tipo, coisas que você sabe que vai dar muita dor de cabeça, sabe? Bolsonarista é uma coisa que eu não fico muito falando, assim, também, porque essa galera é meio violenta. Lá, já me mandaram foto de arma, sabe? Esse tipo de coisa. Eu já sofri muito racismo. Eu lembro uma vez que, tipo, eu caí num grupo de incel e aí os caras ficaram, tipo, falando pra eu cortar meu cabelo, tipo, porque eu falei que precisava... Mano, eu só falei que as marcas deveriam fazer fones de ouvido que cabessem em cabelos Black Power, porque eu tinha quebrado 2 fones de ouvido já. Nossa, pra quê? Pronto. Nossa, entraram no meu canal, ficaram falando um monte de merda. Enfim... talvez agora eu lidaria de outro jeito, assim. Mas eu acho que se proteger é um negócio muito importante. Você tem que criar ferramentas. Não, eu gostei da estrutura aqui, porque a gente vai trocar o Lança Braba. O Lança Braba agora vai ficar só comigo. Porque o lance do Lança Braba é o seguinte, ele é um produto da Level Up. Eu ia te perguntar isso depois, mas ainda bem que você tá falando. Isso é muito louco, inclusive, essa história. Teve uma votação na empresa de quem eles queriam os funcionários queriam como apresentadora de um produto novo na empresa. E meu nome foi o mais votado. Aí eu fiquei, tipo, ok. Quando chegou o convite, a gente criou esse produto, né? Então tem uma porcentagem desse produto.
Mas todo o investimento é deles. E aí agora, tipo, o produto vai ficar comigo, né? Ah, que da hora. Que da Foi o que hora. eu produzi e tal. E aí a gente vai precisar, tipo, porque acontece lá no escritório deles, etc e tal. E aí eu fiquei olhando aqui, e a gente tava falando ontem, eu e a Fê, sobre isso. Tipo, a gente vai ter que alugar uma sala lá no mesmo prédio onde a gente tem um escritório pra gente montar um estúdio, que já é uma necessidade que a gente tá tendo de ter estúdio, porque tem um podcast da Perifacom e tal. Sim. Pode crer. Aí eu fiquei olhando a estrutura e falei, da hora, é uma estrutura mínima, mas é boa, assim, porque, enfim, a gente olha os outros podcasts. Então, e tipo, como eu já venho do audiovisual, assim, foi um lance bem mais tranquilo para montar a estrutura. A única dificuldade era o lance, por ser um podcast, né? Porque ninguém estava acostumado a fazer Sim. um podcast, né? Eu sou de videoclipe. E também a dúvida que a gente sempre tinha de, cara, vamos fazer ao vivo ou não vamos fazer ao vivo, né? Porque rolava muito. A gente sempre tava com essa, né? Aí eu falei, cara, eu acho, porque a gente tá começando agora, né? Eu já tenho mais costume. Eu tenho um canal no YouTube desde 2007, ali, sempre brincando, sempre aparecendo. O Hicks entrou agora. Mas eu acho legal a gente ver essa construção da gente evoluindo a cada episódio, a cada temporada. Então, o outro estúdio era um estúdio bem menorzinho, a estrutura de computador, de câmera era outra também. E eu, particularmente, gosto muito de ver esse crescimento, né? Que era uma coisa que eu ia falar que vocês dois comentaram, que era a pergunta que eu ia fazer para você, se você consegue ter essa visualização desse lance da semente sendo plantada. É claro que a gente quer ver, a gente quer ver todo mundo crescendo nesse momento, né? A gente tendo oportunidades e tal. Mas você consegue enxergar de você Sim. essa influência, esse poder que você tá tendo hoje, de, tipo, cara, eu tô inspirando outras pessoas e tem pessoas se movimentando por conta de tudo que você tá fazendo, né? Eu não sei se você lida isso com peso ou se você hoje vê com mais tranquilidade, assim, porque, assim, me pegou muito o lance do Perifacom, que eu fiquei olhando, teve um momento que eu fiquei olhando, até o momento que a gente tinha meio que se perdido, assim, que eu ficava olhando assim, eu falava, caraca, meu, que negócio foda, olha isso aqui, é muito foda ver essa parada, tipo, mano, você fica até meio perdido, você vê um preto ali, uma preta ali, você fala, caramba, que da hora isso, mano, que é muito esse lance de, que nem vocês estavam falando, de não se enxergar, né, eu passei a minha vida inteira não me enxergando nos lugares, principalmente dentro da publicidade. E eu falo, até antes a gente estava conversando aqui do lance de assumir cargos maiores, né? Que eu falo, caramba, meu, eu trabalho com animação, tem 13 anos. E, tipo, quando surgiu uma oportunidade de eu ser um coordenador, eu fiquei por pouco tempo, que aí veio a pandemia. E depois nunca mais surgiu nenhuma oportunidade, mesmo sendo qualificado. Vão outras pessoas brancas com menos qualificação. Eu ensino essas pessoas, porque essas pessoas não sabem lidar com cargos assim, e ainda não vem essa oportunidade. Por que está acontecendo? A gente tem que gerar isso, tem que partir da gente, criar esses ambientes, né? E da onde vem essa força? De onde a gente vai puxar essa inspiração? Porque a gente não tem nenhuma referência. Então, quando eu vejo esse projeto, eu acho que eu falei isso no vídeo que a gente fez, no vídeo curtinho que a gente fez lá, de, tipo, dando os parabéns e falando que, cara, isso aqui é incrível. Isso aqui é um marco, porque a molecadinha que tá aqui, eles têm uma referência hoje. Eu falo, caramba, aquela menina que tava fazendo, acho que dá pra fazer um negócio assim. E aí surgem ideias, né? E aí vem ideias e ideias. Aí eu queria saber isso de você, se você consegue se enxergar sendo essa figura, sabe? Se isso tem um peso pra você ou se não, você leva com tranquilidade tudo isso Não que você tem tá nada, construindo. não tem nada de tranquilidade, não, meu. É difícil. Tem uma frase numa música do Djonga que ele fala assim, meu, tipo 10 anos pra construir isso e uma semana pra perder tudo, assim. Eu tenho tipo uma coisa até o inconsciente, assim, né? Eu tava voltando no casamento, tava trocando ideia com o Hulk, com Ana e com a chefe. Putz, meu, esqueci o nome dela, aquela lá de Salvador, e ela sempre fala umas frases. Começa bom dia e fala umas frases. Nossa, eu sei que eu sim, não lembro o nome. Acho que é Dani, eu não sei, eu não lembro. E a gente tava trocando ideia sobre como a gente tem medo de perder as coisas que a gente construiu, sabe? E tá trabalhando nesse meio, assim, é muito difícil, porque, enfim, às vezes a gente tem que engolir muita coisa, porque, enfim, tem que ser estratégico, sabe? Eu falo pra Fê, assim, eu me vejo muito uma pessoa política, sabe? Às vezes você tem que apertar a mão que você não quer, porque você sabe que se você ir pro enfrentamento ali vai dar ruim, sabe? Então você vai pro enfrentamento de outro jeito. Eu acho que
Vou dar um exemplo assim. Tem uma galera, por exemplo, que sempre fica, tipo, querendo usar a gente pra alfinetar a CCXP. Eu acho que isso não existe, sabe? Cara, primeira edição da Perifacom, o Ivan, que é um dos sócios lá da CCXP, que é responsável pela parte de quadrinhos, ele foi nosso único patrocinador, cara. E aí eu lembro que eu falei assim pra ele, que a gente falou assim pra ele, pô, Ivan, vamos colocar a empresa dele, né, que é a Chiaro Escuro, no backdrop. Ele, não, nem precisa. A gente falou, não, a gente quer fazer essa entrega direitinho. Sabe essa coisa de fazer direitinho as coisas de patrocinador? Que a gente também tava aprendendo, Sim. né? Tipo, foi um cara que super apoiou a gente, que até hoje apoia a gente. E é um cara que, tipo, se tornou meu amigo, sabe? E aí eu fico olhando, assim, quando você precisa ter algumas posturas publicamente... E a gente vai aprendendo isso, às vezes, na dor, né? Às vezes, publicamente, nos bastidores, você precisa ter algumas posturas, você precisa ser profissional, sabe? Não dá pra você ficar, tipo, mandando indireta pras pessoas. Então, acho que tem um pouco disso. E essa coisa da responsabilidade, é difícil. É pesado. É pesado, porque às vezes você deixa de chamar alguém, às vezes você deixa de fazer isso. E, não é por maldade, porque estamos pavimentando agora uma estrada, Exato. sabe? Principalmente... Quando a gente tá falando desse rolê nerd, que a gente tá criando novos espaços, né? Que realmente a gente tem muita gente boa no mercado, mas invisibilizada. Pô, o Marcelo Salete, o cara que ganhou um Eisner, sabe? É um cara preto que ganhou um Eisner, sabe? Mas quanto Marcelos a gente não tem por aí que a gente precisa que precisa dar oportunidade? Porra, tem o Narrativas Periféricas, que é o projeto que a gente tem com a editora Mino, que é um puta trampo que a Janaína faz de formação para os artistas. Você mete os caras no mercado com formação. Porque tem programa que é tipo, a gente vai publicar autores negros. Não, tem uma galera que precisa de formação. Eu sinto um pouco isso. Esses programas que você falou do Google, etc e tal. Eu já fiz aquele que tem da... do YouPix. Então, tipo, esses programas de formação, eles são importantes. Por isso que eu falo, eu não sou uma pessoa que fala, não, eu não tenho conhecimento, eu não precisa buscar conhecimento. Muito pelo contrário, você precisa entender onde você tá pisando. Sim. Muita coisa ainda sambo, assim, porque escorrega, porque, por exemplo... A própria publicidade tem uma linguagem própria. Sim. E os caras ficam falando, o briefing tem não sei o que lá, não. Tipo, é foda. É foda. Eu ainda sambo muito. A sorte é que eu tenho uma equipe maravilhosa e muita gente competente do meu lado, porque ninguém faz nada sozinho. Então, é importante essa coisa da formação, dos programas. O Narrativas Periféricas, por exemplo, a gente colocou autores muito bons no mercado e a galera tá trampando, entendeu? Porque você tá dando qualificação. Você não tá dando só, vou aqui fazer o seu livro impresso. Não, vou te explicar o que é lombado, como você vai aplicar esse balão, como é que se faz uma narrativa de roteiro de quadrinho, chamar os melhores do mercado. Então, o trabalho que a Janaína faz dentro do Narrativas Periféricas é impecável. É esse tipo de coisa que a gente precisa ter no mercado. E eu fico brigando o tempo todo. Gente, não faz negócio que é tipo palestra. Não, dá formação pra galera. Precisa dar formação, porque a galera precisa de formação. E essa coisa de... eu não consigo... Não me deixam alcançar um outro lugar dentro do mercado de trabalho. Realmente, às vezes, a gente vai ter que criar mesmo o espaço. O meu editor-chefe, o Marcos, ele olha pra mim e fala assim, Andressa, você é louca, né? Você olhou pra mim e falou, você vai ser meu editor-chefe. Eu falei, sim, porque você, apesar de você não sair de uma redação da UOL, a gente tem uma oportunidade incrível de construir um negócio novo e olhar pra indústria e falar, é possível coisas novas. Total. É possível. Então, eu olho pro meu time hoje e eu falo, cara, galera, vamos junto nessa. Tem a Rô, né, que foi a primeira funcionária da Perifacom, hoje ela trampa na Irmãos Delgado. Que ela fala, a coisa mais doida que eu acho aqui da empresa é que um dia eu tô num set rodando um comercial com vocês, no outro eu tô fazendo uma exposição, no outro eu tô fazendo não sei o quê, tipo, essa coisa da oportunidade da gente tá criando muita coisa ao mesmo tempo. Sim, total. Isso é muito louco. O Tássio, ele cresceu com o Jeff, né? Eles são amigos desde criança, tipo, e aí o Jeff, tipo, tirou o Tássio de trampar Ele falou no dia que a gente tava fazendo o lançamento da empresa, ele falou, Tássio tava trampando numa pizzaria
E ele tinha um trampo fixo, uma grana fixa. E ele saiu desse trampo, eu saí de um trampo que eu trampava numa granja pra gente rodar câmera e às vezes receber R$ 50 cada um. Mas a gente tá construindo um negócio muito louco de possibilidades. Ontem a gente tava rodando uma publi lá no escritório, e aí o Tássio falou assim, eu adoro gravar essas coisas diferentes. E a gente tava dando risada, porque a gente criou um roteiro muito louco, e foi lá e deu rec e gravou. E aí eu tava pensando, que a gente precisa apontar pro mercado e falar, existe coisas novas para fazer. O que o Rafael Vicente faz, por exemplo, com a família dele, que é Cria da Maré, que eles gravam aqueles vídeos diferentes, é um negócio genial. Eu lembro, Rafael, você me deve até hoje essa entrevista, quando ele começou, ele não estava estourado ainda, eu era repórter da UOL, e eu tipo, falei, vamos fazer uma matéria com esse cara, tipo, trazer essa galera. Teve agora a CCXP Awards, e eu era presidente de júri. Eu falei, eu tava conversando com os outros jurados, eu falei assim, a gente tem que botar esse moleque na categoria de criador de conteúdo. No final, ele até ganhou. Caramba. Que foda. A gente tem que trazer essa galera que tá produzindo uma coisa completamente diferente, que não tá vendendo balinha pro cabelo, nem pasta de dente de carvão que deixa o dente áspero, entendeu? Tipo, existe uma genialidade, uma galera produzindo muita coisa boa. A gente tem que empurrar essa galera pro mercado e criar novos espaços e falar, vocês não vão dar, a gente vai mostrar. A gente vai mostrar que é possível. Eu acho que a Perifacom é um pouco disso. E eu já sinto nesses 4 anos de Perifacom, eu sinto um efeito gigante dentro do mercado, uma preocupação hoje de trazer. Mas ainda é difícil, porque, por exemplo, eu fui na BGS, bizarro. Bizarro. Sério? Muita gente branca. Eu acho muito louco isso que você falou desse lance de criar possibilidades, né? Porque tem muita gente criativa aí, né? A criatividade eles tiram da gente, né? Mas ainda assim sempre sobra criatividade. Então você tira uma pessoa que talvez, se ele não tivesse uma oportunidade, uma possibilidade nova, ele continuaria naquele emprego porque é aquilo que o mundo, se deixar, vai poldar ele para ele se manter ali. Então você abre possibilidade para ele expandir a criatividade dele. E dali pode sair um cara gigantesco daqui a alguns anos, né? Então essa é uma parada que eu acho mais linda, assim, do trabalho que vocês fazem. E ver toda essa equipe, né? Que nem eu falei, eu sempre vou ter o Perifacom como minha referência, porque foi aquilo que eu vivi ali, né? De ver a galera, eu olhava muito pra galera dos bastidores, né? Então, quando a gente tava na fila pra ver o rapaz Super Choque, é o Jefferson, né? Acho que é Jefferson. Então, a gente tava lá na fila e eu vi as meninas organizando, né? Com ponto, no rádio. Caramba, mano, olha que louco isso. Então, você abre essas possibilidades, as pessoas enxergarem outras coisas. Eu lembro muito bem quando eu fui no meu primeiro set, que eu falei, mano, como que faz isso daqui? Que é isso, cara? E meu colega falando pra mim, ó, assim, assim, assim. Quando eu comecei com o Conde também, ele, Rafa, ó, pá, assim, assim, assim que eu tô fazendo. Cara, uma forma diferente. Então dá pra eu fazer outra coisa. E aí você vai moldando e fazendo outras coisas até crescer e ter ideias, cara. Porque eu acho que o lance mais legal disso é você poder ter ideias, né? Você tá trabalhando com algo que te possibilita ter ideias e criar algo novo também. Então, pô, eu achei sensacional. Não tem nem... Total. Fico muito louco vendo essas coisas. E aí tem uma parada, tipo, também que a gente tá falando muito sobre projetos, né? Mas como que você vê esse gerenciamento da sua vida pessoal com tudo isso que você faz, assim, tipo... Hoje você tá numa vibe mais, tipo, vou pôr o trampo pra rodar. Porque a gente tava falando desse dia, tipo... Eu mesmo fui um cara que sempre vi, tipo, você tem que trampar muito pra depois ficar de boa. E aí depois eu comecei a entender, falei, mano, não é bem assim, tipo... Não sei se pra mim tá funcionando só trampar e também não dar uma parada. Não tem um equilíbrio, né? E tipo... E aí conforme... E é exatamente essa parada, você vai se envolvendo num projeto depois do outro. Eu mesmo já cometi esse erro de, tipo, me perder. Tipo, falar, puta, mano, tô fazendo muita coisa, vou dar uma segurada. E aí, como que é isso pra você, tipo, hoje? Você consegue, tipo, visualizar isso com mais experiência e tal? Eu falho muito nisso, assim. Enfim, a gente tava começando a falar sobre o recesso lá na empresa, como que a gente vai desenhar isso. E eu tava pensando, tipo, eu preciso viajar. E aí o Jeff tava agora falando lá no grupo da família, tipo, vamos ficar num sítio, vamos ficar de boa. E aí eu tô com a mesma sensação, que eu preciso descansar, assim. Foi um ano muito bom. Porra, foi um ano muito bom, mano. E eu olho, como eu comecei o janeiro muito estressada, porque eu tava profissionalmente e individualmente eu estava muito feliz.
fazendo muita coisa, mas eu tava vivendo outras questões na perifa, por exemplo, porque a pandemia foi um negócio assim que, meu, foi difícil, assim, não quebrar, assim, sabe? Então eu precisava precisou reconfigurar, sabe? E aí eu vou terminar esse 2022, assim, muito feliz. Eu tô muito feliz com a equipe, muito feliz com o trabalho. Acho que a gente entregou e vai entregar coisas significativas aí pro mercado. Mas eu sinto que, meu, eu tenho falhado muito com essa coisa de vida pessoal, tipo, saúde, sabe? Tipo, meu pai morreu em fevereiro e assim, na quinta a gente enterrou ele, na quinta? Na quinta a gente enterrou ele, na sexta acordei com a minha mãe passando mal de pressão alta, levei ela pro hospital, mano, no sábado eu tinha que gravar uma publi. E não tinha o que fazer, tá ligado? Que eu tinha que entregar uma publi. E aí, tipo, a gente levantou, eu e minha mãe, e aí meu irmão e uma amiga, e a gente montou o cenário, o Tássio foi em casa pra gente poder dar rec, se maquiamos, a gente tinha que fazer um negócio. Como se nada tivesse Como acontecido. se nada tivesse acontecido, tinha que entregar, entendeu? Tinha que entregar. E aí entregamos e eu, sei lá, só fiquei 2 dias de off, assim, foi gostoso, a gente fez churrasco, trocou ideia, só minha família, né? E aí, segunda-feira, o pau já tava aturando, assim, tipo, o Jeff tinha mano a mano pra fazer, eu tinha outras coisas pra entregar. Mas eu também sinto que foi uma escolha nossa, tipo, de não paralisar, assim, porque foram 7 meses muito difíceis, assim, nem todo mundo sabia, a gente também teve uma escolha pública de não falar o que estava acontecendo, então só algumas pessoas sabiam, então, tipo, às vezes era isso, tava gravando Lança Braba, o telefone tocava no meio, precisava sair pra poder ir conversar com o médico, assim. E eu e o Jeff se cobria muito, assim, eu lembro do dia que a gente recebeu eu recebi a notícia da morte do meu pai, eu ia gravar uma publi na segunda noite. O Tasso, acho que era essa publi. Eu não lembro o que era. Eu tinha essa publi pra gravar na segunda noite. Acho que era essa mesmo, que eu acabou ficando pro sábado. Na terça-feira. Na terça-feira. E aí eu tava fazendo reunião. Tipo, a última coisa do dia era o Tasso que ia em casa. Aí o telefone tocou. O Jeff tava lá em Salvador, porque ele foi fazer umas fotos de um hotel. Então ele tava num lugar muito bonito, assim. Eu tava até feliz por ele. Falei, nossa, que da hora que ele foi viajar, tá trampando, mas foi fazer um negócio legal. E aí tocou o telefone. E aí a mulher falou assim: a gente precisa do RG do seu pai. Eu falei, que isso? Eu falei assim, eu não posso levar amanhã? Ela, não, precisa ser hoje. Eu falei, tá bom. Aí eu desliguei o telefone, aí caiu a ficha. Eu falei, putz, meu pai morreu. Minha mãe tava na igreja. Meus 2 irmãozinhos estavam em casa. E assim, a gente tem. O Samuel e a Vitória, que são filhos do segundo casamento da minha mãe, eles têm outra criação. Tem um pouco dessa criação que eu e o Jeff teve, que tá mais que a gente ficou mais adolescente, eu deixei tudo mais aberto, enfim, fiz tatuagem, isso aqui. Então, tipo, a gente sempre falou as coisas um pro outro. Aí eu falei pra eles e falei assim, ó, eu tô indo no hospital. Aí eu falei, eles sempre chamaram meu pai de titio, né? Eu falei assim, acho que o titio morreu. Então vocês não vão falar pra mãe de vocês, eu tô indo, qualquer coisa vocês falam que eu fui ver uma amiga porque ela não tava passando bem. Aí eles falaram, tá bom. E aí eu liguei pro Tássio e falei, ó, Tássio, acho que meu pai morreu, vamos no hospital? E o Tássio, tipo, cresceu com meu irmão, né? Daí a gente foi lá, chegou lá, a médica tava chorando, não conseguia me dar notícia. Porque meu pai foi um cara muito querido no hospital. E meu pai ficou internado no SUS. Quando ele ficou internado, a gente até pensou, vamos levar pro plano e vamos internar ele? Só que ele tava tão bem cuidado, tão bem assistido, que não fazia o menor motivo, o menor sentido de tirar ele de lá. Então e foi numa parada da pandemia, né? Então a gente ainda ficou 1 mês sem conseguir vê-lo por conta do alto número de contaminados, etc e tal. E aí eu abracei a médica e ela muito triste, eu falei, e aí eu não consegui chorar, tá ligado? E aí eu falei, vamos, aí eu pensei, vou fazer as coisas. Aí eu liguei pra Fê, que é, enfim, que é minha amiga, assim, sabe? Tipo, a gente trabalha junto, mas é minha amiga, assim. E aí eu liguei pra ela, falei assim, ó, meu pai morreu, tô aqui com o Tássio, você quer vir pra cá? Ela falou, claro, eu vou. E aí eu falei, amiga, eu não sei nem como é que faz as coisas, porque... E aí eu falei, ó, a gente não vai falar pro Jeff, eu vou resolver tudo, depois que eu resolver tudo, a gente liga pro Jeff. Aí eu resolvi tudo junto com a Fê, tipo, caixão, onde ia, nananã.
Aí à noite, de madrugada eu liguei pra ele, falei, oi, tudo bom? O pai morreu e tal. Aí, enfim, eu falei pra ele, a gente vai enterrar ele na quinta. Não vou esperar parente nenhum chegar, porque também, tipo, tem essa coisa, essa parada assim. Eu não sou muito, tipo, a família extensa, tipo, os tios, Sim. aqui, não. É mais eu, meu irmão e minha mãe mesmo. E meus irmãozinhos. E aí a gente. Nem sei o que eu tô falando de. Eu já me perdi. A gente tá falando de descanso, né? Sim. E aí, tipo, a gente enterrou ele. Chamei só alguns amigos. E foi isso, assim. E aí eu sinto que foram 7 meses, assim, de muita correria, assim. De só trabalho e meu pai. Minha vida se resumiu a trabalho e meu pai, assim. E eu fico olhando, assim, tipo, essa coisa de como conquistar o mundo e não se perder, sabe? Uhum. E é isso, assim, porque eu me identifico muito nas minhas salas, eu me preocupo muito com as outras pessoas também, sabe? Eu tenho esse defeito aí de, tipo, de me negligenciar um pouco, assim, sabe? E olha que eu tenho, tipo, me cuidado, assim, mas é uma parada muito difícil, assim. Eu acho que a gente tem sempre que Autoanalisar. sempre se autoanalisar e cuidar da nossa saúde, ainda mais a gente quanto população preta, sabe? Os homens negros, assim, sabe? Meu irmão é um grande exemplo de pessoa que se reinventou. Tipo, meu irmão não bebe refrigerante, sabe? Eu vi ele falando do leite esses tempos. Do leite Bebe também, ele leite. não bebe leite. Tipo, eu também não bebo leite. É uma coisa que é importante. Meu pai, ele faleceu, mano, por conta de masculinidade tóxica, sabe? De, tipo, tá com uma tosse e achar que vai passar e não se cuidar, assim, sabe? E meu pai, ele só precisava cuidar dele mesmo, porque eu e o Jeff, a gente sempre foi muito autônomo da nossa própria vida, sabe? Eu saí de casa muito cedo, ele também logo em seguida. Então a gente não dá trabalho, a gente nunca deu trabalho, sabe? E essa coisa de não se cuidar, sabe? É muito importante mesmo. Muito importante, assim, muito importante mesmo. Cuidar da saúde mental. Tipo, eu faço terapia, o Jeff faz terapia, a minha irmãzinha faz terapia, pediu pra fazer terapia, a gente falou, vamos fazer terapia, quer fazer terapia, vamos fazer, assim. Acho que são coisas, assim, que a gente precisa estar falando o tempo todo, porque a gente tá correndo atrás de mudar o mundo, mas a gente precisa se cuidar. Tá Tem que bem estar pra vivo isso. pra lá, né? Tem que estar bem, né, pra isso, também pra aguentar e pra aproveitar também. Pô, eu me identifiquei muito com esse lance, porque eu também não bebo leite, nem refrigerante mais. E é uma parada que, pelo menos pra nós homens, assim, é muito difícil, né, quebrar essa coisa que foi implantada na nossa mente de não, você não pode fazer essas coisas. E a gente sempre conversa sobre, fala, não, tem que fazer, tem que ir, tem que conversar, tem que falar o que tá acontecendo, porque, pô, você vai ficar sofrendo sozinho. Isso aconteceu muito comigo, de ficar sofrendo sozinho. E quando você vai ver, você conversa com uma pessoa, você fala, caramba, não era tudo isso. E aí você fica leve, você consegue seguir sua vida, sabe? Então eu acho essa parada muito importante. Pô, o Rick resumiu a pergunta que eu ia fazer pra você, desse lance de como você tem aproveitado agora a sua vida, se você tira um tempo de lazer também, assiste filme, Aí é um saco, né? sabe? Porque você trabalha com filme, aí é seu trabalho. Ah, Pra mim é um momento de lazer quando eu tô assistindo The Office e Simpsons, que é tipo a coisa que eu mais gosto no mundo. Meu, é que esse mês de novembro ele foi muito loucura. Essas últimas semanas e até, tipo, dia 6 de dezembro vai ser muita loucura, assim. Mas eu tenho pensado muito que eu quero viajar. Pô, eu fui pro Rio agora pra ver o negócio do Spike Lee. E aí eu gosto muito do Rio de Janeiro. Aí eu cheguei, meu humor já até troca. Troca. Eu chego no Rio. Aí eu falei, porra, eu queria tanto ficar no final de semana aqui. Aí eu pensei que eu ia conseguir ficar esse final de semana, mas não vou conseguir porque eu tenho coisas pra fazer esse final de semana. Pode crer. Aí o próximo final de semana eu não posso. Enfim, é Aí foda. sempre vai. Mas eu quero muito conseguir, tipo, voltar a tocar trompete, por exemplo. Ai, que Eu da gosto. hora. Eu gosto de ficar montando Lego. Eu gosto de costurar, gosto de ler. Uma coisa que eu preciso voltar a fazer. É foda, meu, quando você trabalha com entretenimento, parece que tudo tá conectado. Então, sei lá, eu fui assistir o filme lá do Kid Cudi, o Intergalactic, e, meu, terminei de assistir o filme, já escrevi um puta texto. Eu falei, caralho, mano, consegui assistir um negócio sem escrever uma grande coisa. É foda. Que louco. Rola muito. Nossa, o tempo todo. E pior que, tipo, tem essa parada de, tipo, você achar que tudo tá conectado, aí você já tem que falar. Foi o que aconteceu quando a gente viu Pantera Negra, né, mano? Sim, Só que aí eu falei, não, pera, tem que esperar, porque o Rafa não viu. Se eu for falar algum bagulho agora. Aí segura, e aí, tipo, rola muito disso, tipo,
De saber separar. Eu às vezes solto o rec lá no Sobrenatural e deixo rolando. Falar, É, não muito gosto de louco. nada, Tipo, não. Pantera Negra, pra minha pessoa, assim, eu não consegui assistir de uma forma analítica, assim, porque, né, a gente vem de cinema, então tudo que eu assisti eu ficava tentando analisar. Pantera Negra foi um filme que eu não consegui, porque, pô, eu tenho dread por causa do Pantera Negra, né? Então, eu só chorei no filme, não consegui analisar nada, terminou o filme, meu olho tava vermelho, e eu não consegui, velho. E foi muito legal porque tinha um senhorzinho, tava eu e minha companheira aqui, o senhorzinho tava do nosso lado e tinha do meu lado três mulheres pretas mais velhas, assim, né? E eu chorando pra caramba, e a gente tava na última fileira, eu chorando pra caramba. Aí o senhorzinho ficou me olhando assim, aí ele falou assim, cara, é a primeira vez que eu venho no cinema assim, sozinho, e me sinto representado. Aí eu chorei mais, velho. Aí as senhorinhas estavam do lado, assim, começou a me olhar e falou, calma, eu falei, eu não consigo, eu não consigo. É tipo aquele Meu meme Deus da do menina. céu. E foi O muito vídeo da louco, menina. porque tinha duas fileiras, assim, que tinham mais gente preta, né? A última e a que tava na minha frente. O resto era um monte de gente branca, assim. Aí eu mandei mensagem pro Rix logo depois. Falei, caramba, mano. No primeiro eu vi muito mais gente preta. Beleza, eu fui num domingo à noite. Aí eu fiquei nessa. Eu falei, já é mais um motivo pra ir no cinema agora. Porque eu quero ir num horário à tarde, num sábado, pra ver se realmente vai estar cheio ou não. E aí eu senti essa falta de mais gente preta. Mas o Pantera foi o único filme que eu não consegui analisar não dá. nada, eu só curti o momento, curti a Eu história, amei a chorei, eu me emocionei história. poucas vezes, assim, com E- o falecimento de, tipo, de artistas que eu Sim. acompanhava à distância. Do Chadwick foi, tipo, o que mais me marcou. Nossa, Mano, Velho, eu fiquei incrédulo. tava num apartamento que eu morava lá no Anhangabaú. E aí tava com meus irmãozinhos, que às vezes minha mãe deixava eles lá comigo pra a gente. Aí a gente tava assistindo. O nome daquela franquia do videogame? Que tem o Cabeça de Pirâmide. Puta, Ah. fugiu. Silent Hill. Silent Tava Hill, mostrando Silent que Hill. isso, assim, às vezes eu me sinto também no lugar de irmã mais velha de mostrar os clássicos. É, eu faço muito. Passa Silent Hill aqui pra vocês assistirem. Não. Aí, tipo, veio a notícia, aí eu comecei a chorar. E meus irmãos falaram, o que foi, Andressa? Eu falei, mano, o Chadwick morreu. Aí eu fiquei mal. Fiquei mal, mano. Fiquei mal pra caramba. Eu lembro, tipo, nossa, eu lembro de manhã, tipo, o Fábio Gomes e o Load lá, quando eles trabalhavam no Omelete, o Fábio não conseguia falar. O Fábio só chorava, assim, ficava muito emocionado. Nossa, foi um negócio assim. Foi. Foi Tem uma foto bizarro. minha na mesa, assim, com a janta na mesa, e eu, tipo, mano, falei, não, Foi mano, não bizarro. acredito. Eu achei que era mentira. Não, tem um mano. vídeo do Brian, do meu filho, mano, ele chorando pra caramba e tal. Porque, tipo, como meu filho tem. Eu sempre fiz esse negócio de, mano, vou jogar o que a gente sabe que tem. Então, Super Choque. Ele me cobra até hoje, por favor, HBO, coloca a porra do Super Choque na plataforma. Porque, tipo, ele gosta dessa parada do Miles e tal. Então, quando rolou o lance do Chadwick, quem falou pra ele foi minha esposa, né? Tipo, eu nem falava nada, eu tava, mano, não, você tá de brincadeira. Foi realmente, assim, a morte de alguém que eu não conhecia, que eu falei, não, isso aqui... E porque ninguém esperava, tipo, eu não sabia que ele tava doente, por exemplo. Então, pra mim Tá foi ligado? um choque, assim. Teve dois artistas só que eu chorei realmente. O do que Michael era muito criança. inusitado. É o Chadwick e o Bochecha, né? O Claudinho. Porque quando eu era muito fã, moleque, é muito aquilo. novo na época. Os únicos que eu via representado. Eu já gostava de hip hop, funk na época, o molecão. Quando ele faleceu e era o mais pretinho, que eu falava que eu era ele, eu fiquei tipo, mano. Acabou. Aí eu chorei, eu era moleque, chorei pra caramba. E depois disso, nenhum artista assim, sou fã de vários. Mas aí quando ele faleceu, eu falei, mano, eu achei que era mentira. Até realmente cair a ficha, demorou um dia assim que eu falei, não, é mentira, pô, isso aqui é fake news, pô. Não é possível, não é possível. Aí você foi casando, né? Ele tava magro já, aí começou a ser as notícias. Eu falei, é isso. Foi. Mas é aquilo, né? Marcou, cara. É uma pessoa que ele sabia, né? Tudo que ia acontecer e o marco que ia ser esse filme. Então, sim, Total. representou a geração inteira, né? Aquele tipo de É um legado, Legado. assim. Surreal. Surreal. Nossa, tem uma coisa no começo de Pantera Negra que é o silêncio, né? Não nossa. ficou? O silêncio na hora que passa o logo da Marvel. aí que você já... É um negócio- Ali entala na garganta. Tem um negócio assim, tipo, que as pessoas ficam em silêncio, que bate no peito, dói. Você sente aquele silêncio, que é um silêncio. Foi. Não é um silêncio constrangedor, é um tava silêncio de derrubando a dor, lágrima ali já. de luto, assim. Nenhum filme da Marvel vai conseguir não, fazer não isso. vai. Por isso que me deixa triste e irritada a mediocridade da galera que não consegue analisar uma obra
na sua totalidade, que é o que é as propostas das discussões que estão entregues ali, Sim. que é o luto, a representatividade, a perseverança de povos originários e os Sim. povos negros. Então, assim, eu fico puta quando o cara, a única coisa que ele consegue escrever é, tipo, não está conectado direito com a fase 5, vai tomar no cu a fase 5, entendeu? Tipo, isso aqui é outra coisa. Isso mostra também um pouco da mediocridade do próprio público, sabe? Tipo, cara, realmente o que faz você gostar de super-heróis são, tipo, poderzinho e briga, tipo, você não consegue receber uma obra politizada. Exato. Foda. E é triste, né? Porque é aquele lance. A gente tá acostumado aos pretos não terem esse papel de destaque. Então, vai rolar isso mesmo. Então, a gente tem que ser mais resistência do que qualquer outra coisa. Mas, pô, a gente bateu 1 hora agora, né? Queria agradecer aí pelo papo e por tudo aí que você representa, porque assim, pra mim, você tava falando, eu fico arrepiado mesmo, eu sempre converso com a minha mãe, que minha mãe é professora, e eu até fiz uma pergunta pra ela esses dias, eu falei, mãe, qual que é o seu propósito, né? Ela falou, filho, o meu propósito eu acho que eu já cumpri, porque eu como professor eu formei muita gente, e hoje eu só quero descansar, ter minha casinha e ficar tranquilo. Então, só agradecer mesmo por tudo e continue assim, pô. Continue assim que você tá inspirando muita gente, precisar da gente, tamo aí. Eu acho que é isso, é a gente ter essa conexão, mesmo de longe, a gente poder ter força e continuar se movimentando, assistindo conteúdo, fortalecendo. Eles não deixam 3, 4 computador ligado, a gente também vai deixar 3, 4 para fortalecer e levantar cada vez mais o nosso povo, né? Que eu acho que é isso. Total. É isso. Muito obrigado, Andressa. Você Imagina, é gente. bravíssima. Valeu. Eu que agradeço. Nossa, acho que é o segundo podcast assim que eu participo. Eu tô sempre lá no Lança Braba, eu achei muito maneiro. É bom poder falar, né? Então, sim. E a gente sempre fala de deixar a história das pessoas gravada no mundo. E a internet possibilita fazer isso de uma forma maravilhosa. E a gente sempre fala, mano, a gente tem que trazer essas pessoas que nos inspiram também. A gente tá nesse lugar também de estar criando, mas que também são uma dose de motivação de, porra, olha o corre dessa galera, sacou? Valeu pelo espaço, obrigada. Nada, Valeu, é isso, tamo tamo junto, juntasso. família. Família, brigadão.